Salve, salve, galerinha! Mais uma aula de física. Hoje vamos falar sobre lei de Coulomb, para a gente poder dar sequência aí ao diálogo que nós andávamos fazendo sobre carga elétrica, ok? Eletricidade. Primeiro precisamos entender o que é eletricidade. Faça essa pergunta às pessoas próximas a você, seus pais, seus irmãos, os vizinhos, e até para alguém que tenha estudado sobre o assunto. As respostas serão as mais variadas. Observem as respostas, gente. É uma coisa que dá choque. São os relâmpagos durante uma tempestade. É um movimento de cargas elétricas. É uma forma de energia. É o combustível da modernidade, etc. Gente, vocês ouviriam umas mais variadas respostas, certo? A história da eletricidade começa há mais de 2.500 anos atrás, perto da costa ocidental da Terra, que hoje conhecemos como Turquia. Havia ali uma cidade chamada Magnésia, cujos habitantes falavam grego. Conta a lenda que um pastor de ovelhas teria percebido que a ponta do ferro do seu cajado ficava presa quando este o encostava em determinadas pedras. Naquela região vivia um homem inteligente, de nome Tales. Nos dias de hoje seria chamado de cientista, né? Tales ouviu falar que a pedra de magnésia e conseguiu que a trouxessem para ele. A pedra atraía objetos de ferro e nada mais. Tales chamou de pedra magnética por causa do nome da cidade. Vocês estão fazendo uma relação aí com alguma coisa, tipo magnetismo, ímã, alguma coisa assim? Não? Bom, deveriam, tá? Intrigava aí a Tales o fato de um pedaço de pedra não atrair outras coisas. Queria saber por que atraía somente o ferro. Teriam outros objetos aquela mesma estranha capacidade? Testou outras matérias. Uma foi uma substância vítrea dourada chamada âmbar. Ouviram falar do âmbar, gente? Âmbar não atrai ferro. Tem, contudo, odor agradável que se acentua quando friccionado com os dedos. Tales provavelmente a friccionou e notou que, depois disso, atraía algumas coisas, como pequeninos pedaços de felpos, linhas, penas e lascas de madeira. Tá? Aí há uma organização, lembra da polarização que nós vimos na carga elétrica? Existe uma polarização e ele acaba atraindo materiais neutros mesmo, ok? Não era desse modo que agia a pedra magnética. Era diferente a atração do âmbar. O âmbar, em grego, era conhecido como elétron, tá bom? Olha de onde surgiu o nome de elétron. Elétron, elétron. Eletrizado comporta-se como âmbar. Eletrização, processo de eletrizar. Eletricidade, capacidade de se comportar como âmbar. Então, a eletricidade é a capacidade que certos corpos possuem ou adquirem de se comportar como uma pedra de âmbar. Essa foi uma conclusão para o período. Tá certo? Só para contextualizar ainda, continuar contextualizando, gente, por volta de 1570, um inglês chamado William Gilbert começou a trabalhar com ímãs. Também interessou-se pelo âmbar, porque atraía objetos depois de friccionado aí, que haviam... o que havia de especial nesses objetos, será, gente? Descobriu que outros materiais, quando friccionados, também atraíam pequenos corpos. O que está acontecendo, gente? Quando eu fricciono um material e um pente no cabelo, o que acontece? Naquela ocasião, os povos da Europa foram se tornando mais interessados na natureza. Surgiram perguntas e experiências denotativas de extremo interesse e curiosidade. O âmbar, por exemplo, atraía objetos leves quando friccionado. E se fosse bastante friccionado, a atração seria mais forte. Seria o âmbar capaz de conter mais e mais eletricidade? O que vocês acham, gente? O âmbar chega no momento, depende do tamanho dele, né, gente?
não vai conter muita eletricidade se for eletrizado por atrito, mas enfim, depende do processo de eletrização. Vários cientistas trabalharam na busca de respostas por essas questões. Um inglês chamado Stephen Gray descobriu que a eletricidade podia correr através dos objetos. Era também uma corrente. Desde aquela ocasião, as pessoas começaram a falar em corrente elétrica. Gray descobriu que a eletricidade fluía melhor ou era melhor conduzida através de um metal do que através de outras coisas. Olha só, já está estudando os condutores, né, gente? Por essa razão, metal ou qualquer outro material pelo qual a eletricidade possa facilmente passar é chamado de condutor. As notícias sobre essas descobertas logo alcançaram outras partes da Europa. Na França, Charles Dufay, outro cientista, comprovou a existência de dois tipos de força elétrica, uma de atração, já conhecida, e a outra de repulsão. O que ele mostrou? Sinais iguais se repelem e sinais diferentes se atraem, né, gente? Concluiu que havia dois tipos de fluidos elétricos. Olha só como eles chamavam a corrente elétrica, tá, gente? Fluidos elétricos. Um era do tipo que enchia o vidro quando era friccionado, chamou de fluido vítreo, e o outro era o que enchia a resina, fluido resinoso. Nomes bem ultrapassados, dificilmente vocês vão ouvir falar, só para contextualizar mesmo. Corpos carregados com fluidos diferentes se atraíam, com tipos iguais se repeliam. A novidade atravessou o oceano e foi um norte-americano, Benjamin Franklin, que mudou a nomenclatura adotada por Dufay. Franklin acreditava que a eletricidade era um fluido invisível que corria de um corpo mais carregado para o outro menos carregado. Assim surgiram os termos de carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Franklin também realizou a famosa experiência de empinar em um papagaio durante uma tempestade, para provar aí que as descargas atmosféricas são, na realidade, descargas elétricas. Gente, o Franklin, ele realizou esse experimento, e ele disse que mesmo que dessem para ele o reino da França, ele não repetiria essa experiência. Por quê? Porque a descarga elétrica foi muito, muito forte e ele ficou paralisado por mais de 3 dias. Então, gente, nunca façam isso, tá, gente? Eu vou demonstrar para vocês a atração que os raios têm aí em relação aos objetos. E soltar pipa numa tempestade é pedir para levar um choque forte ainda, uma descarga elétrica muito forte, com possibilidade de tirar a vida das pessoas. Atração elétrica, gente. Coulomb, onde entra nessa história? Nós estamos falando da lei de Coulomb, né? Contextualizamos um pouquinho, falamos um pouco das ideias iniciais dos cientistas que inicialmente estudaram, e agora vamos começar a falar um pouquinho de Coulomb, né? É fácil. Se os corpos se atraem ou se repelem, é porque existe uma força de atração ou de repulsão. O experimentador genial e rigoroso Coulomb, um cientista francês, realizou uma experiência histórica para determinar a força exercida por duas cargas elétricas. Construiu uma balança de torção tal qual a da imagem, onde poderia determinar o valor da força de atração ou de repulsão entre dois corpos eletrizados. Coulomb tirou duas conclusões importantes. Primeiro, a força entre duas cargas elétricas aumenta proporcionalmente a quantidade de carga elétrica de cada uma, e a força entre duas cargas elétricas é inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Olha, gente, isso aqui ele está dando a fórmula. Ele nos forneceu a fórmula matemática para calcularmos aí a força elétrica. Então, professor, você está dizendo que a lei de Coulomb pode ser resumida numa fórmula para calcular a força elétrica de atração ou de repulsão? Sim, gente, é isso mesmo.
Então, dando continuidade, falar um pouquinho sobre atração elétrica, a lei de Coulomb pode ser enunciada como: a força de atração ou de repulsão entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das duas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha só, tem duas forças, sinais opostos. O que está acontecendo? Está ocorrendo uma atração. Duplicando-se a quantidade da carga 1, o valor da força de atração entre elas. Por que atração, professor? As setinhas vermelhas estão indo ao encontro uma da outra. Então estão se atraindo. Se dupliquei um valor de uma carga, a força vai ser duplicada também. Se duplicar a quantidade da carga 2, o valor da força também será duplicado. Se duplicar aí as quantidades da carga 1 e carga 2, o valor da força será quadruplicado. Se duplicarmos o valor da distância, o valor da força será 4 vezes menor, né? Será dividido por 4. Por quê, professor? A distância está elevada ao quadrado. Então, como eu estou dividindo aí pela distância ao quadrado, 2 elevado ao quadrado é 4, ok? O valor de F depende também do material que constitui o meio das cargas onde se encontram. Geralmente é considerado vácuo ou ar, né? Então tem uma constante, a constante de Coulomb para esse valor. Mas ela pode ser utilizada em outros materiais, como água, óleos. Gente, na atração, olha só. Olha a expressão matemática aqui, gente. A equação que representa a relação é força elétrica igual a K, que é a constante de Coulomb. Esse K pode ser um K0 aqui, vezes Q1, carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância que o centro dessa carga e o centro dessa carga estão uma da outra, elevado ao quadrado. Tá certo? Em que F é a força de interação entre as duas partículas, pode ser atração ou repulsão. Como que eu vou saber, professor, se a força é de atração ou repulsão? Olha, gente, é só olhar o sinal das cargas. Se for duas cargas positivas, a força é de repulsão. Se for duas cargas negativas, a força é de repulsão. Se for uma carga negativa e outra positiva, professor, sinais opostos se atraem, então será uma força de atração. O Q1 é a quantidade da carga elétrica da primeira partícula. Q2 é a quantidade da carga elétrica da segunda partícula. E a distância aí, D é a distância que separa as duas partículas, tá bom? K é a constante de proporcionalidade, chamada de constante da lei de Coulomb, cujo valor depende do meio onde as partículas se encontram. Tá certo, gente? Não tem nada de novidade aqui para vocês, só mostrando aqui, o valor de K é 9 vezes 10 elevado a nona. Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Professor, se eu esquecer da fórmula, eu posso fazer uma análise dimensional? Aí, lá na hora de resolver? Pode. Como é que é uma análise dimensional? Eu uso só os valores, só as letras, né, gente? Eu tenho um número e eu jogo tudo isso e começo a substituir por quem representa cada letra dessas, né? E chego no resultado final com o mesmo valor que usando a fórmula. Claro que eu vou tentar ensinar isso para vocês no decorrer do ano letivo, certo? Gente, a força é medida em Newton, as cargas são medidas em Coulomb, letra C. Sempre letra maiúscula, né, gente? Nome de pessoa é letra maiúscula, em homenagem às pessoas, né? E distância é em metros, né? Metro pode ser minúsculo, né? Metro não é uma pessoa, ok? E aqui estão os créditos aí da aula de hoje. Pessoal, anotem no caderno de vocês esses conceitos principais, principalmente aí esses últimos 2 slides, né? Onde a gente fala aí sobre atração e repulsão. Esses últimos 3 slides, na verdade, né? Tem questões conclusivas, né? A partir da atração aí do balanço de torção, né? Atração elétrica, onde mostra aqui um conceito sobre as forças. E o próximo slide também que mostra a fórmula, né? E o que acontece, né? O que é cada letra da fórmula. E por fim, fornece aqui o valor da constante de Coulomb, tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida,